Programa que vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu tenho certeza que você que está nos escutando, que está nos assistindo, já ouviu falar da LGPD. Agora, o que vem a ser a LGPD? Uma lei que já está em vigor aqui há mais de ano no Brasil, mas que era para ser agora início de agosto, passaria a multar aquelas empresas que não se adequarem às regras, à nova norma, e as punições podem ir de advertências, multas de até 2% do faturamento, limitadas a 50 milhões de reais, e até o bloqueio de dados. Então a gente vai falar aqui com os advogados especialistas na área de direito empresarial, os advogados da CVSM, o Jairo Cocconi e também o João Leonardo Volken. Obrigado por terem vindo aqui à Rádio Dependente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Nós que agradecemos a oportunidade de tentar ajudar ou esclarecer alguma questão relacionada a essa lei. João Leonardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ricardo? Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Vamos começar pelo básico. O que é a LGPD? Quanto tempo que ela já está em vigor? Pois é, essa lei, a Lei 13.709, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Então, ela já está quase um ano com vigência e devendo ser observada. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que manipularem, que manusearem dados de pessoas, dados pessoais, né? Dados de pessoas jurídicas não contempla na legislação. Eles já deveriam, desde setembro do ano passado, estar protegendo esses dados nas suas organizações e nos seus negócios. As sanções, elas deveriam entrar em vigor e, efetivamente, elas estão em vigor, apenas com alguns detalhes que depois o João Leonardo vai explicar. Elas passaram a vigir a partir de 1º de agosto agora, né? E, evidente, muita gente deixou para a última hora, deixou passar o tempo para ver como isso ia se comportar. Mas, enfim, toda a empresa, toda a pessoa que manipula, que manuseia dados de pessoas físicas, terá que ter este programa, terá que ter essa política de privacidade ao manusear dados de pessoas. Os dados pessoais que a legislação contempla, eles tanto podem ser os dados normais, os dados públicos que a gente trata, né, CPF, RG, endereço da pessoa, como também e principalmente protegidos os dados sensíveis, né, que cada pessoa tem, né, e pode ser diferente. O que seriam os dados sensíveis? Os dados sensíveis seriam, por exemplo, questões raciais, questões étnicas, convicções religiosas, partido político, doenças, preferências de gênero, enfim, né? São dados que são sensíveis ao ponto de poder causar um dano, causar uma discriminação. Esse dado tem que ser muito mais protegido. E, por exemplo, assim, um laboratório, né? Um laboratório tem a sua carteira de clientes, eles têm dados muito sensíveis e eles têm que cuidar muito como eles armazenam esses dados e não podendo ser disponível a qualquer um, né? Ou a qualquer funcionário, enfim, né? A empresa tem que ter mapeado os seus pontos de manuseio, aonde circulam os dados. Por exemplo, se tu tens uma empresa que tem só uma clientela de pessoas jurídicas, não é que tu não precise ter esse programa, não. Tu vai ter que ter esse programa porque tu tem os teus colaboradores, todos os teus empregados, os teus parceiros, que tu tem que proteger os dados destes também. Então, não é nada assim extraordinário, tão difícil, mas tem que ter um planejamento, uma política de privacidade implantada. Quando se fala em proteger dados, e aí o senhor cita esse programa, como é que era lidado, como é que era tratado esses dados antes e depois da lei, como é que na prática está sendo lidado? Normalmente, assim, as empresas, por exemplo, tu tem uma carteira de clientes, tu tem eles lá armazenados eletronicamente, hoje não se fala mais em questão física. Esses dados, eles devem estar protegidos para que nenhum um funcionário qualquer acesse a este cadastro e tenha acesso às informações que, por exemplo, salário, né? Não pode ser que o cara do compras, o funcionário lá da portaria, tenha acesso ao sistema para ver quanto cada um ganha e, enfim, os dados das pessoas. Isso não envolve setores públicos?
Também envolve Também? setores públicos, sim, sim. Mas o setor público, eu entendi a pergunta da Gabriela, porque tem o portal da transparência e ali constam os salários das Esse é pessoas. uma Até questão- é uma lei até, exatamente. para mostrar para as pessoas. Isso é uma questão que estava sendo debatida como conflituosa, né? Porque Bastante. se numa organização tu tem que proteger os dados para que um não saiba do outro, na questão da... só que aquilo ali também é regido por uma lei, né? Então, não sei como isso vai ficar. Isso pode ainda haver embates, né? E também, assim, considerando a vigência dela de setembro para cá, porque a lei tem uma disposição que ela inverte o ônus da prova. Então, mesmo que tu ainda não tenha, mas tu está sujeito a responder civilmente, porque pode alguém chegar aqui e dizer, lá na Rádio Independente, vazou uma informação minha, um dado pessoal meu que me causou um dano. A organização, a rádio, no caso, demandada, ela vai ter que provar que não vazou daqui. Ela vai ter que provar que ela tem um sistema de proteção, que os acessos aos sistemas internos estão organizados com senha, com login, não é qualquer um que acessa. A empresa vai ter o controle para quem acessou naquele dia, entende? Claro que não existe um remédio para a má-fé. Quando alguém está com má fé, tu não consegue te prevenir a ponto de estar totalmente protegido, mas ao menos a empresa vai conseguir demonstrar que ela tem implantado o seu programa de privacidade, a sua política de privacidade, treinou seus colaboradores e que ela estaria, teoricamente, protegendo e resguardando essas informações. Ou seja, antes de sofrer a punição, a empresa tem esse tempo de defesa, digamos assim. Não, na verdade, a punição é uma fiscalização que a Agência Nacional vai exercer. Mas caso notificada, ela Não. pode tentar... Não, claro, que teria, tem a questão administrativa, mas eu me refiro a uma reclamação de um particular. Eu posso entrar na justiça dizendo que daqui da rádio vazaram dados meus. E isso a rádio vai ter que se defender e provar que não, que está protegido, que não foi daqui. Essa responsabilidade civil já está vigente desde setembro do ano passado. É claro, a gente tem visto na prática, e vocês devem aqui lidar muito com isso, que todo mundo está recebendo inúmeras ligações de banco, ligações de ofertas, e não se sabe aonde eles obtiveram os números de celular, informações, golpes de internet. E isso, na verdade, essa lei veio para conter esses abusos. Empresas de telefonia, bancos, empresas que oferecem crédito, todo mundo fala muito, o cara se aposenta, no dia seguinte ele começa a receber 10, 15 ofertas de crédito, né? Alguém passou esses dados, alguém comercializou informações, e isso aí vai ser fiscalizado e punido por essa nova legislação. O que a empresa tem que fazer, então? Né? Você citou agora há pouco, estamos conversando com o Jairo Cocconi, também está por aqui o João Leonardo Volken, são advogados especialistas na área de direito empresarial. O que a empresa tem que fazer? Você citou a questão de colocar senhas, de não ter acesso para todos os funcionários, né? Mas, por exemplo, bater uma fiscalização hoje, o que a empresa tem que estar adequada? Ela tem que ter um plano, isso varia de acordo com o número de funcionários também da empresa? Não. De repente o Léo pode dar uma colocada também no passo a passo inicial, né? Uhum. Além, evidentemente, a empresa vai ter que dissecar a lei, né? A empresa vai ter que avaliar o que ela já possui de questões já de defesa desses dados, né? Até mesmo digitais, e também os dados físicos. A lei se aplica também aos dados em papel. Então, não é só os dados eletrônicos guardados dentro de um computador, dentro de um servidor, é os dados que ficam no arquivo da empresa. Vai ter que mapear esses dados, quais dados a empresa já tem dos clientes, se eles são dados que se enquadram como dados necessários em virtude de lei, ou se são dados que necessitam de um consentimento desse titular de dados, verificar se isso pode ser armazenado ou não, para criar, então, estratégias de bloqueio, né, de controle para não vazamento dos dados. Isso passa também pela nomeação de um encarregado, que é o responsável por fazer a ligação da empresa com a autoridade nacional
e também da empresa com o titular de dados. Então, é bem importante a nomeação de um funcionário ou de alguém contratado, de um encarregado para fazer esse meio de campo e conseguir auxiliar e levar a empresa a uma total adequação à legislação, né? No caso da pessoa física, os cuidados são os mesmos? São os mesmos. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. As pessoas físicas, desde que esses dados sejam para fins econômicos. Se for para fim particular e não econômico, não necessariamente precisa, ter os cuidados da legislação. Qual seria um exemplo de uma pessoa física que trabalha, de repente, com o quê? O próprio advogado. Um advogado, um profissional autônomo que tem uma carteira de clientes, pessoas físicas, né? Ele tem que cuidar para que esses dados não sejam expostos ou copiados ou acessados, né? Ele vai ter que ter o controle dele também, porque às vezes a pessoa física, o advogado, tem funcionários, né? Tem secretárias, tem estagiários. Ele também tem que cuidar muito para que estes colaboradores sejam treinados, sejam responsabilizados. Vai haver lá um aditamento no seu contrato de trabalho, porque ele pode ser punido se ele descumprir, mas tu vai ter que provar para a autoridade pública que tu tem isso, que tu treinou teus funcionários, que está todo mundo ciente da legislação e da política implantada pela empresa, né? E é importante deixar isso tudo bem documentado, que é um meio mais... É um meio que tu consegue apresentar para a autoridade, né? A partir do momento que tiver uma notificação, tu consegue trazer documentos e demonstrar que realmente foi feito um curso, que os funcionários estão capacitados. Tu vai fazer uma inserção lá no teu site que tu tem uma política de privacidade, então o pessoal tem acesso à tua política e tal. Tornar público que a empresa se preocupa com isso. Isso até pode não, isso vai engrandecer a confiabilidade para com o mercado, né? A gente sabe que muita gente hoje deixa de fazer determinadas operações com medo de golpe, com medo de utilização dos seus dados indevidamente. As empresas hoje, elas, em sua maioria, já estão adequadas ou ainda há muitas dúvidas? Porque eu vejo uma movimentação aí nos bastidores, tem muita dúvida, inclusive advogados, né? Pessoas que são demandados e que não têm muita informação, que estão fazendo curso, que estão buscando aperfeiçoamento nisso. Como é que vocês estão vendo essa realidade, né? Já que está em curso já há algum tempo, mas agora com essa possibilidade de penalização? O pessoal está se mobilizando. Só para tu teres uma ideia, nós temos um cliente lá do escritório e que a gente visitou e conversou sobre isso, e ele tem o sistema dele tão perfeito e protegido que muito pouco ele vai ter que fazer. Ele já vinha se preocupando com isso e segmentando dentro das unidades dele, que não era qualquer um que acessa. Ele tem os dados dos clientes protegidos, a grande maioria dos clientes dele são pessoas físicas. Ele já vinha com um programa já protegendo isso. A grosso modo seria instalar um programa para proteger. Na verdade, ou aperfeiçoar o teu programa para que não seja... Mecanismos de defesa e de proteção. Não permitir que alguém copie os dados, né? Aí vai entrar também o profissional da TI de cada empresa, é muito importante, porque se alguém for lá tentar copiar um dado, ele vai estar codificado, ele não vai conseguir copiar, né? Então, são defesas, são requisitos deste programa de privacidade. Em termos de valores, qual seria o investimento para uma empresa? Isso aí vai depender, vai variar muito do tamanho da empresa, né? Da quantidade de pontos em que ela manuseia e recebe dados, né? É muito difícil de tu precisar assim. Mas as empresas devem, né? Primeira coisa, se organizar, nomear um coordenador que vai ler, vai dissecar a lei e vai começar a fazer a sua implantação, até porque essa pessoa tem que conhecer os meandros da empresa, né? Claro, existe muita gente oferecendo esses serviços, assessorando, claro que os advogados são muito importantes nesse momento e podem ajudar, mas vai muito também de quem conhece os meandros de cada organização. E
precisa ficar claro também que não existe a necessidade de compra de um sistema ou compra ou até mesmo a contratação de um profissional no mercado. Não tem algo pronto. Exatamente. A lei ela traz são princípios, fundamentos para que haja a proteção dos dados. Não existe uma receita de bolo para fazer com que isso se encaixe em todas as empresas. Vai variar muito de empresa para empresa ou do tratamento que já é realizado. Então, assim, não é um trabalho apenas de um profissional, não é um trabalho apenas do encarregado que será nomeado, é um conjunto de ações junto com a diretoria da empresa, junto com a área jurídica, junto com o pessoal da tecnologia da informação, RH, marketing. É um trabalho conjunto na criação de mecanismos e métodos para proteção, né? Chegando agora na parte da fiscalização, né, e como é que está funcionando, já entrando aqui na pergunta até do nosso ouvinte aqui, o Thiago da Rocha, que manda o WhatsApp no 999787885. O que pode acontecer com o desenvolvedor se um dos clientes não colocar a proteção? Desenvolvedor em qual sentido? Porque a lei ela traz hoje, na verdade, os três principais agentes, que seriam o operador de dados, o controlador e o encarregado, então, da empresa, né? Ele está colocando aqui o terceirizado. Ele faz site. No caso... na verdade, a responsabilidade de colocar uma política de privacidade dentro do site é da própria empresa, né? É um interesse da empresa e não do site em si, de quem desenvolve o site. Porque essa política ela tem que ser baseada na empresa, no jeito que a empresa coleta os dados, não do jeito que o site é projetado. Então, o ideal sempre é partir da empresa para que a empresa coloque a política, enfim, o tratamento de cookies no site dela. E quem é que vai fazer essa fiscalização? A fiscalização hoje ela está prevista para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi criada uma agência nacional que já tá funcionando. Vocês devem ter visto há poucos dias na mídia nacional aí houve uma entrevista com um dos diretores e ele disse que inicialmente, agora, a partir de 1º de agosto, eu assisti essa entrevista, ele disse que inicialmente as fiscalizações seriam por denúncia, né? E com certeza vai haver denúncias, porque a gente vê aí o clamor das pessoas reclamando sobre excesso de ligações, excesso de ofertas, sem ter sido solicitado e sem ter autorizado. Muito claro, muito por telefone, muito por WhatsApp, né? E muito por internet. A princípio seriam essa autoridade, é uma agência nacional que vai... E evidentemente que não só a partir das denúncias, mas a partir do momento em que eles tiverem uma estrutura e já deve estar sendo montado ou montada, vai fiscalizar. A gente imagina, vai começar pelas grandes empresas, as grandes organizações que manuseiam com milhares e milhares de dados, né? Não vão bater de porta em porta, né? Mas devem ter o critério deles, né? Iniciando pela denúncia, como ele colocou. Vai partir da denúncia, então. Vai partir da denúncia, a princípio, né? E a punição? A gente falava aqui na abertura, a punição ela pode ser de advertência, pode ter uma multa de até 2% no faturamento, limitadas a 50 milhões de reais, até mesmo o bloqueio de dados. E esse valor, essas multas aqui, vai para o cara, por exemplo, a pessoa que se sentiu lesada? Ele que vai receber o valor ou para quem vai? Não, na verdade, no momento que é feito as multas, as autuações, o valor ele é revertido num fundo de defesa de direitos difusos, que é um fundo do governo justamente para promover essas iniciativas de proteção e, enfim... Não vai para a vítima. Não vai para a vítima. A vítima não ganha nada. A vítima vai ter que se sentir prejudicada, ofendida, vai ter que buscar uma indenização na esfera civil. Com certeza vai haver demandas. Da mesma forma, como há muitos anos atrás, começou-se a manejar com danos morais. Muitas ações foram ingressadas e que não tiveram sucesso, né, porque passavam por aventuras. Mas a vítima vai ter que buscar os seus direitos, a sua indenização na esfera civil. A agência vai regular, vai fiscalizar a aplicação da lei. Essas multas são, na verdade, desse fundo, né? E as multas ainda não estão bem definidas porque falta essa regulamentação aí
para ver a quantificação das multas e eles vão ter o critério deles por porte de empresa, pelo tamanho da extensão do vazamento, enfim, certamente terá tabelas nesse sentido. Advogados Jairo Cocconi, João Leonardo Volken. Tem alguma situação aí que não abordamos que vocês acham que é interessante também de alertar as pessoas? Não, a gente coloca, né, como muitos profissionais estão orientando, para que as empresas, as pessoas que se enquadram, né, nessa legislação, se organizem, implantem, né, porque vai ser necessário, em determinado momento, podem ser compelidos judicialmente, podem ser fiscalizados, podem ser submetidos à comprovação, que nem eu falei antes. A empresa vai ter que provar que tem uma inversão do ônus da prova nos mesmos termos do Código de Defesa do Consumidor. Se alguém acusar, a empresa vai ter que provar que ela não é culpada, né? Então, quem está nos ouvindo aí, que se mexa, né? Que se organize para ter isso, porque com certeza em breve vai ter fiscalização e vai ter cumprimento disso, né? E sabemos que às vezes as empresas esperam ver se a lei vai pegar, se vai ter a fiscalização. O objetivo brasileiro, deixar para o último dia, né? E essa lei já pegou e já está em pleno funcionamento e nós vemos muitas demandas serem baseadas já na legislação, apesar de não terem as sanções. As punições até agora, se tem conhecimento? Alguma empresa que foi multada? Não se tem conhecimento. Teve uma condenação há alguns meses passados, que eles falaram que seria, mas foi uma condenação civil, né, que ficou comprovado que determinada empresa vazou mesmo os dados e houve um processo judicial. E as multas ainda dependem do regulamento de fiscalização e aplicações de sanções administrativas pela autoridade, que ainda está em debate e finalização. Muito bem. João Leonardo Volken, Jairo Cocconi, advogados especialistas na área do direito empresarial, advogados da CVCIM, obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, pelos esclarecimentos e vamos ficar acompanhando. Isso aí, nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre dispostos e abertos a quando for possível, esclarecer o que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Agradecemos, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, a gente que agradece e fica o alerta, né, sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. Empresas que não atenderem às regras dessa norma podem sofrer punições que vão desde a advertência, multas de até 2% do faturamento, limitadas a R$ 50 milhões, até o bloqueio dos dados.